Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um maravilhoso evangelho, prece e irradiação. Que neste momento, todos nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, aliviando os nossos pensamentos e preparando nossos corações para esse banquete espiritual. Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem do Espírito Maria Dolores, que está na Bíblia do Caminho, justamente na seção que trata do testamento xavieriano. Maria Dolores, na verdade, era Maria de Carvalho Leite, uma baiana, professora, poetisa, do início do século XX. E tinha uma visão muito além de sua época. Na década de 50, ela foi uma colaboradora da Mansão do Caminho, desencarnando em 1958, porém, ficou de 1971 aproximadamente até 2002 colaborando com o trabalho de Chico Xavier. E é pelas palavras de Maria Dolores que nós vamos hoje refletir o perdão. A mensagem intitulada é Carta do Perdão. Uma poesia, são 4 estrofes e vamos atentar para cada uma delas que nos dá uma mensagem. Diz o seguinte: Alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém, construindo entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja na garantia do bem. Recorda, às vezes, o incêndio que se amplia, cresce e arrasa. É uma faísca de casa, mantida em desatenção. Vemos também grandes males, surgindo de bagatela, que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus, de estrela a estrela. O universo brilha e avança com garbos de segurança que não se sabe explicar. E Deus, que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda a transpor, onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. Maria Dolores. Então essa poesia encantadora, ela nos mostra a importância que nós devemos dar com relação ao auxílio a quem está imerso em um universo de dor, de perturbação, seja lá qual for o motivo. Devemos estar sempre prontos a ajudar. E também entender que às vezes uma atitude, uma fala inadequada ou impensada, ela pode gerar uma confusão, causando consequências ruins, tanto para quem profere ou age, como para quem se destina à palavra ou à ação. E aí é importante destacar 2 ideias que ele traz. A primeira sobre a orientação de servir e edificar.
trocar, porque nós temos que nos importar com aquilo que realmente é útil para a nossa elevação, como o trabalho do bem ou o auxílio ao próximo. E de forma bem objetiva, a outra orientação é desculpar sempre, trabalhar sempre, amar sempre. E aí ela finaliza de forma muito poética também, quando diz: se aparecer a discórdia, nós devemos elevar o pensamento a Deus, porque Ele vai nos ajudar a resolver. E com esse pensamento, eu termino lembrando também da melodia, que onde houver a discórdia, todos nós possamos refletir e levar o perdão. Muita paz a todos. Mestre Jesus, que possamos direcionar as nossas energias na noite de hoje aos governantes, para que tomem decisões benéficas à sociedade, aos líderes religiosos, para que conduzam as pessoas à luz do Evangelho de Jesus, aos enfermos, para que sejam assistidos em suas necessidades físicas e, em especial, nas suas necessidades espirituais, aos trabalhadores da saúde, para que tenham coragem e humanidade na condução dos seus trabalhos, e aos que passam por crises financeiras, para que sejam fortalecidos na fé e na esperança. Assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Maria, Mãe de Jesus, venham pedir-te proteção divina pelos irmãos que fazem a segurança. Dai saúde mental para os motoristas. Peço aos bons espíritos amigos que cuide e envolva com um bálsamo salutar os nossos irmãos de rua. Peço, Maria, Mãe de Jesus, que olhe para os gares com um olhar de mãe, um olhar protetor. Os protege com tua luz divina. Peço aos benfeitores, na tua companhia, Mãe Santíssima, que ilumine e protejam os coveiros, restaurando suas forças físicas e mentais. Fica conosco, Mãe, nos guarda e nos protege, hoje e sempre, que assim seja. Prece pelos desencarnados, que neste momento pedimos ao Pai que ampare e vele por esses irmãozinhos que estão desencarnando neste momento de epidemia. Não só pela Covid-19, mas por todos os irmãozinhos, por todas as anomalias, seja ela pela Covid ou não. Que eles sejam amparados pela espiritualidade, que vai ser difícil o momento no plano espiritual, porque a maioria não sabe nem que desencarnou, que não sabe nem o momento é tão difícil e é tão rápida a passagem que eles não sabem nem onde se encontram. Por este momento, por este motivo, eu peço a Ti, Senhor, que os oriente, que os receba com paz e harmonia, que eles aceitem a sua nova morada, que eles aceitem a sua nova condição de espírito. E também pelos nossos irmãozinhos que deixaram este mundo pelas portas do suicídio, pelo desespero, de achar que estavam tirando a própria vida, e eu
pela situação melhor, que tudo ia mudar. Mas mal se sabem eles que o problema continua, que as dificuldades continuam, que eles só arranjaram foi um problema maior. Mas Deus, na sua infinita bondade, que não desampara seus filhos, eu tenho a certeza que eles vão ser aparados, vão ser instruídos, vão ser esclarecidos, para não fazer o mesmo erro, nem persistirem na próxima reencarnação. Que eles sejam tanto desencarnados pelas doenças, pelas anomalias, como os suicidas, que sejam parados, cada um na sua maneira, cada um na sua condição. Muita paz, muita luz, que Jesus o abençoe a cada um deles, com bastante luz emanada por nós. Que só o pensamento positivo, que só as preces, que só a nossa força do pensamento, que é de ampará-los neste momento tão difícil. E assim seja. Muito obrigado. Tenha uma boa noite, meus irmãos. Neste momento em que todos nos reunimos, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, possamos pedir a Ele que abençoe todas as famílias, para que todos possam conviver em paz, buscando, através do Evangelho, não importando qual seja a sua religião, pautar a sua vida na ética, na moral, nos bons costumes, baseando-se no amor que tudo transforma. Pedimos também para que a nossa sociedade, que essa sociedade é formada, tem sua base na família, para que possa cada um de nós fazer o melhor que pudermos em prol um dos outros. Cada um se apoiando, se compreendendo, se tolerando e se ajudando mutuamente. E também pedimos pelos nossos irmãos presidiários, que eles aproveitem essa oportunidade de reclusão para pensar no que estão fazendo de suas vidas. Que se o crime, as coisas ruins que eles praticaram, prejudicam muito mais a ele do que aos outros. Que eles possam refletir nas suas ações e verem que não vale a pena. Que a sociedade também olhe por eles, que eles são nossos irmãos. Apesar dos seus erros, eles são pessoas necessitadas de carinho, de afeto, de atenção. Que não vejamos neles só os erros, mas que são seres humanos em construção. Que Jesus possa os abençoar e fortalecê-los no caminho do bem. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Nos abençoe e nos guia, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Em O Médico Jesus, o texto Converse com seu travesseiro. Nele, temos como preâmbulo uma citação de André Luiz, que diz: o maior restaurador de forças é a consciência reta que asserena as emoções.
A consciência tranquila é a base da nossa harmonia interior. E sem harmonia íntima, o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio. E isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios. Apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar-se antes de qualquer remédio. Você não estará precisando mesmo de reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para seus atos? Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão, Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com nossos adversários enquanto estivermos a caminho com ele. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sob as bênçãos do médico Jesus. O autor, no final do texto, dá ênfase a uma passagem desse mesmo texto dizendo: muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Paz e bem a todos. Amigos, que busquemos sempre nossa transformação interior. A harmonização interior será sempre uma constante quando buscamos vivenciar verdadeiramente a lei de amor. Quando fazemos assim, evitamos muitos desequilíbrios com nós mesmos. A própria consciência nos dirá como estamos seguindo, se estamos seguindo pelo caminho reto dentro dos princípios do Cristo, de seus ensinamentos, ou estamos caminhando contra os seus ensinamentos. Creiamos que uma maneira de sabermos como seguir seria buscar a resposta perguntando: como faria Jesus nesse momento? A partir do momento que colocarmos o Cristo em nossas vidas como nosso guia e modelo, não cometeremos mais deslizes, equívocos e nem mesmo colocar a culpa no outro. Muitas vezes são um mecanismo de defesa, mas que a própria consciência nos fará olhar para dentro de nós mesmos e dizer: sou eu que errei. Então, se queremos a cura dos diversos transtornos, seja no corpo físico, espiritual e moral, que estejamos sempre atentos, vigilantes, buscando o próprio autoconhecimento e, nesse momento, projetando energias positivas para quem quer que seja. Devemos entender todos que toda mudança está dentro de nós.
O homem deve estar sempre na condição de estar junto com o outro, acolher o outro. Assim, estará sempre transferindo energias boas e recebendo energias boas que retornarão, claro. Que busquemos então fazer a seguinte pergunta: o que faria Jesus no nosso lugar? O que faria Jesus no meu lugar? Muita paz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Item 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são, ainda, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, não fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada, ao mesmo tempo que o corpo e a sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merece, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. E uma alternativa da qual é impossível escapar. E na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus.
O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E, se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Item 7. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, vê-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aprimoramento. Boa noite, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Vamos ao comentário breve do que acabamos de ouvir. Ontem, nós refletimos sobre as causas atuais das aflições, dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. Hoje, nós estamos refletindo sobre as causas anteriores das aflições. Se as causas atuais das aflições estão no presente, estão dentro desta vida que nós malbaratamos, as anteriores, por certo, estarão em outra existência. Quando nós observamos a perda de entes queridos, mães e pais que às vezes perdem, entre aspas, 2, 3 filhos, famílias que são dizimadas quase que inteiramente, acidentes que não se pode evitar, por mais que se tentasse, flagelos de toda ordem, hecatombes naturais, para as quais somos arrastados, doenças de nascença, cujo espírito nos parece não ter tido culpa alguma, deformidades de todas as ordens, a idiotia, a imbecilidade, as esquizofrenias,
as deficiências físicas e espirituais que trazemos desde cedo. Crianças que morrem em tenra idade, mal saídas do corpo da mãe, ou então crianças que já nascem só para sofrer, corpo debilitado, alma doente, mente em desalinho. Que fizeram elas? Que fizeram todas essas famílias, ou todos nós, para vivermos o que estamos vivendo? Todo efeito tem uma causa. Ora, a causa é anterior ao efeito. Se estamos vivendo as consequências, um dia no passado, cuidamos de criá-la. O homem jamais escapa, porque a justiça de Deus ela é distributiva. Ela não é uma justiça que persegue, porque senão nem seria justiça. Ela é distributiva, é de acordo com o que fizemos. Sofremos exatamente aquilo que fizemos os outros sofrerem. Então não há escapatória para nós e nem motivo para reclamação nenhuma. Se tudo está escrito nas leis divinas, por que nos rebelamos? Por que reclamamos? Por que queremos colocar em outrem aquilo que é nosso? Por que achamos que Deus nos escolheu para sofrer mais do que os outros? Que similitude tem aquela doença com os nossos atos praticados no passado? Que similitude tem aquela doença com o que precisamos aprender nesta existência? Só sofremos aquilo que fizemos os outros sofrerem. E essas anomalias do mundo atual, elas são, para a maioria, apenas aparentes, porque elas fazem parte de um roteiro divino para a nossa redenção. Nós maculamos as leis de Deus, infringimos esta lei e ela retorna para nós sob as bênçãos dos céus como escola, como aprendizado, como lição difícil de a gente aprender. Mas não podemos reclamar de nada nem de ninguém todos os males que trazemos. Muitas vezes temos uma infância maravilhosa, uma adolescência suave, uma fase adulta iniciada com certa harmonia e equilíbrio, mas no final da vida vamos passando por determinadas situações que estavam previstas para o nosso crescimento. Toda causa tem um efeito e esse efeito é preciso ser vivido para aprendermos. Portanto, jamais culpemos a Deus, a ninguém, ao governo, a qualquer coisa ou a qualquer pessoa aquilo que vivemos. Saibamos viver com paciência, saibamos viver sob as bênçãos e o guarda-chuva da oração, porque nada está distante dos desígnios de Deus para o nosso crescimento. Saibamos ser gratos pela dor que assola o nosso coração e o nosso corpo. Porque se temos a certeza de que nesta vida nada fizemos para que ela chegasse, então é de outras existências mal baratadas, mal vividas, espírito endurecido, rebelde às ações e às emanações do alto. Tenhamos esta certeza e assim poderemos passar por todas as dores sem reclamarmos e nos aprimorando, burilando o nosso coração, a nossa alma, para amanhã, quando sairmos do cativeiro terreno, todos nós possamos entrar livres, desimpedidos,
das agruras desta vida, porque soubemos vivê-la na calma, na tranquilidade, na obediência à própria lei. Que a paz de Deus, nesse instante, percorra todo o nosso ser, nos dando esta certeza de que Deus está presente em nossas vidas, desde o raiar da aurora até o mais escuro da noite. E que saibamos ser gratos às lições dolorosas que Ele nos impõe, porque foram elas mesmas que nós criamos. Uma boa noite para todos nós, na paz de Jesus, na paz do Cristo de Deus, plenos, repletos de muita gratidão. Mestre e amigo Jesus, te agradecemos por mais um dia que chega ao fim. Obrigada pelas oportunidades de servir e de amar. Obrigada pelo alimento do corpo e da alma. Te pedimos as bênçãos para fluidificar a água que iremos beber, a fim de que seja para nós o remédio necessário. Que essa água nos purifique o corpo, nos purifique a mente, nos purifique a alma e que nos abençoe enormemente todos os dias. Que assim seja. Boa noite. Evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbrio e natural. O artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui. Paz e bem. Os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive e se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão, ao São Francisco no meu coração. As pessoas, plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem alegria, amor e a paz. Ao bicho da vida todos dizem sim. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos
há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão, ao São Francisco no meu coração. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão, ao São Francisco